Boa noite, gente, boa noite. Vamos entrando no nosso Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. Vem cá, Jade, vem cá. Vem dar um oi. Vem cá, meu amor. Vem cá. Não, a mesa não, vem cá. Ela vai atormentar a irmã. Deixa eu ver se consigo pegar ela, peraí. Vem cá. Dá um oi pra todo mundo. Não olha pra câmera, olha pra câmera, meu amor. Ali. Pensa num gato que não gosta de ficar no colo. Boa noite, minha gente. Ela vai participar do Evangelho, brincando, mas ela vai. Vai brincar. Tudo bem, gente, com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, abençoada. Apesar dos pesares, como a gente fala, né? Dos perrengues, das aflições. Boa noite. Hoje a gente me fala sobre o som. Tá muito alto, tá atrapalhando. Eu não tenho muita noção do volume, se tá bom ou não. Betinha, tá tudo bem? O som, beleza? Pegando a água de vocês enquanto a gente tá papeando, enquanto a gente tá aqui se cumprimentando. Para quem estiver aqui pela primeira vez no Evangelho, a água, ela é individual, tá? Cada um com o seu copo, com a sua garrafa. Pode colocar inclusive para o seu bichinho, para o seu pet, mas cada um com a sua necessidade, né? De remedinho. Então, procura não fazer com a mesma água para todos. E mandando aviãozinho para a família, para os amigos. Quanto mais pessoas fazendo evangelho no lar, melhor para o nosso mundo, né? Melhor para o nosso mundo e vai se espalhando melhor para o mundo. Então é isso aí, turma. Todo mundo bem-vindo, viu? Turminha que eu já vi hoje, que a gente já se encontrou, já se abraçou, já se beijou, coisa boa. E para quem a gente está se vendo agora. E semana de Páscoa, né? E legal porque o nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre deixa eu lembrar da palavra para não falar previsão, eu ia falar perigo, previsão da morte próxima. Então acho que tem bastante a ver, né, com a Páscoa, que é a ressurreição do Cristo. Então vamos lá, vamos começar o nosso Evangelho. Eu vou ler uma mensagem no nosso Gotas de Esperança, hoje é uma mensagem ímpar. E vamos ver o que a espiritualidade vai mandar pra gente de início. O que todos nós precisamos, né? A gente sempre lembra que ninguém aqui na Terra é mais do que ninguém.
Se eu tô aqui na Terra, é porque eu tenho coisas para aprender, eu tenho coisas para melhorar. Então é importante a gente estar um ajudando o outro. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Certo? Boa noite para quem está chegando. Então vamos lá. Então hoje eu vou ler uma mensagem ímpar. Então mentaliza. Mensagem 93. Quem te maltrata continua sendo filho de Deus. Ninguém perde a condição de filho de Deus. Nascemos filhos de Deus e o seremos sempre. Quem te ofende não é filho de Satanás ou de outra coisa parecida. Se pratica agora o mal, defrontar-se-á com a corrigenda. É o que eu acabei de falar aqui, né, gente? Ninguém aqui é perfeito. A gente, Enzo, a gente só tá em níveis diferentes de evolução. Mas a gente é todo mundo irmão. A gente não tem na nossa família aquele irmão, aquela irmã que é um pouquinho mais difícil, mas é nossa irmã, é nosso irmão. E assim é com todo mundo. E como ele fala aqui, um dia vai se defrontar com a corrigenda. A justiça divina é perfeita. Não queira substituí-la pela sua. Não deseje sofrimento ao outro. Envie-lhe um bom pensamento. Talvez não saiba o que faz. Perdoe. Tornamo-nos mais irmãos uns dos outros quando compreendemos ter a mesma natureza divina. Se a gente acredita realmente na imortalidade da alma, então a gente vai entender que a gente está em estágios diferentes de evolução. Eu sempre falo isso para vocês, né? A gente está aqui se esforçando, fazendo evangelho no lar, né? Procurando praticar a caridade, vigiar e orar. Mas a gente não reencarnou, não é a nossa primeira encarnação aqui na Terra. Quantas e quantas existências a gente já teve, a gente já passou, que a gente foi ruim, a gente foi mal, a gente prejudicou muita gente. Eu não vou dizer, a gente já matou, né? A gente já assassinou. Não sei. Pode ser que não. Não é porque a gente, de repente, hoje a gente está na nossa, sei lá centésima, vigésima vida, não é porque não quer dizer que a gente tenha matado alguém. Pode ser que não. Mas que a gente já foi bem ruim, a gente já foi. E mais uma vez falando sobre a diferença, né? Mesmo de criação, né? A gente sabe que Deus não dorme, Deus não para de criar, está sempre criando novas almas, novos espíritos. Então, e eu tenho quase certeza, gente, que cada um de nós aqui conhece, ou já viu, né? Já ouviu falar aquela pessoa que fala, meu Deus, como ele é, como ela é, né? Como ele é primitivo, como ela é primitiva, as atitudes,
as ações daquela pessoa. Caramba, como pode? Como pode ser assim? Tá aqui, ó. De repente, tá mais pro início da criação, né? É um espírito mais primitivo mesmo do que a gente, mas continua sendo filho de Deus, continua sendo nosso irmão, né? Me veio até agora na cabeça aquele caso do... Gente, me lembra o nome? Se eu falar o nome errado, por favor, me corrijam. Aquela família japonesa, Ota, que o filho foi assassinado, né? Foi sequestrado e foi assassinado. O pai perdoou, e perdoou de verdade, não perdoou da boca para fora, não. Ota, família Ives Ota, isso mesmo, gente, obrigada. Vocês já tentaram se colocar no lugar dele, desse pai e dessa mãe? Ele conseguiu, pelo próprio aprendizado espiritual dele, né? Ele conseguiu continuar enxergando aquele assassino do filho dele como um irmão. E isso trouxe para ele, para a família, não dá nem para imaginar, a paz, né? Do perdão. Ou seja, ele foi dissolvendo, né, aquele sentimento ruim através dessa conversa que teve, né, o perdão verdadeiro. E, além disso, gente, que nós vamos falar sobre isso hoje, a gente tem aqui nesse caso um espírito que ele desencarnou. A gente sabe que a forma como a gente vai desencarnar, ninguém sabe, mas de alguma forma a gente vai passar para o outro lado, né? E esse menino, se eu não me engano, ele tinha 8 anos, né? Se eu não me engano. Ele teve esse tempo de vida encarnado. Estava errado? Não. Esse menino iria voltar para o plano espiritual aos 8 anos, de qualquer forma. De qualquer forma. Não dá pra gente entrar nesse assunto agora, né? Mas é só para dizer o quê? Ele estava do outro lado, esse espírito estava do outro lado, vendo que ele continuou vivo, que ele cumpriu a missão dele aqui, que seja nesses 8 anos, e presenciando a atitude do pai de perdoar o algoz dele. Olha que coisa linda. Ou seja, ele, o pai, né, se libertou aqui, continuou a vida e libertou o filho para continuar. E aí, eu não sei se vocês já viram, eu tô puxando aqui uma coisa na outra, mas a gente já vai fazer a nossa oração. Tem um vídeo, né, onde o pai conta, a mãe engravidou depois de novo e tiveram alguns acontecimentos que bem fortes, aonde indica que ele reencarnou, né, para a família. Aí o papo vai um pouquinho além, né? Não dá pra gente fazer aqui. Então é isso, né? A Cacá fala, tenho que evoluir muito. Com certeza, Cá. Todos nós, todo dia eu penso isso. Mais um assunto que a gente vai falar aqui no nosso evangelho de hoje, né? Sobre
a passagem. A gente não sabe quem vai primeiro e como vai, né? O que a gente tem que ter a certeza, mais do que absoluta, é que a vida não acaba com a morte do corpo. Que aqui é tudo passageiro. Somos todos irmãos e a gente vai entender melhor isso quando a gente estiver fora da carne. Quando a gente estiver no plano espiritual, a gente vai conseguir entender isso muito melhor. Então vamos fechar nossos olhos, aproveitar essa paz, essa união, essa reunião com Deus, essa equipe espiritual junto da gente. E eu tenho certeza que hoje a gente tem muitos entes queridos do nosso lado, aí do seu lado, fazendo esse evangelho. Mentaliza a imagem de Jesus, te abraçando, te envolvendo no amor verdadeiro, te iluminando, iluminando a sua casa. Pedimos, Senhor, a sua presença nas nossas vidas. Pedimos a cura para aquilo que a gente precisa. Cura material, cura espiritual, cura física, emocional. Que no Evangelho de hoje a gente possa sentir efetivamente a energia dos nossos entes queridos. E essa energia tão forte dos nossos amigos espirituais que fazem o Evangelho com a gente todas as segundas-feiras. Que a gente possa ouvir com o ouvido da alma todas as mensagens da espiritualidade. Agradecemos a equipe espiritual que vai fluidificar as nossas águas, vai aplicar os passes e vai limpar cada canto do nosso lar. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, gente, vamos ler. A gente está no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje a gente vai ler o item 40 e 41. O item 40, que é o prefácio, né? O item hoje é na previsão da morte próxima. Até comentei no começo do Evangelho, né? Hoje, que eu acho que tem bastante a ver com a nossa Semana da Páscoa, que a gente sabe que é comemorado pela Igreja Católica, onde a gente sabe que aconteceu a morte de Jesus, né? Que ele foi crucificado e aí ele ressuscita. E a gente sabe que essa ressuscitação é em espírito, né? Jesus ressuscitou em espírito para mostrar pra gente que a morte não existe. Então, eu falo que a gente tem que agradecer todos os dias a Deus por esse nosso despertar espiritual. Então eu vou ler o prefácio
Ele é bem curtinho, o prefácio é bem curtinho, mas ele é muito forte. Na previsão da morte próxima. A fé no futuro, a gente sabe que a fé no futuro é a vida além túmulo, é a vida após a morte. A fé no futuro, a elevação de pensamento durante a vida, com vistas à destinação futura, ajudam o pronto desligamento do espírito, em si enfraquecendo os laços que o retém no corpo. Esses laços, gente, a gente aprende na doutrina espírita, que é o cordão de prata que liga o nosso corpo ao espírito. Então, ele ao longo da vida ele vai enfraquecendo, né? À medida que os anos vão passando, a gente vai cumprindo as nossas tarefas aqui na Terra, a nossa missão, ele vai enfraquecendo. E no momento certo, ele é desligado do nosso corpo. Então, vou repetir, a fé no futuro, a elevação de pensamento durante a vida, com vistas à destinação futura, ajudam o pronto desligamento do espírito, em se enfraquecendo os laços que o retêm no corpo e frequentemente a vida corporal ainda não se extinguiu e a alma impaciente já alçou o seu voo para a imensidade. O que ele está dizendo assim? Aqui, que se a gente leva uma vida acreditando que a vida não acaba, que a morte é só a morte do corpo físico, a gente passa a nossa vida aqui com pensamentos no bem, acreditando que a nossa vida verdadeira não é aqui, é no mundo espiritual. Então, vivendo a vida dessa forma, quando a gente estiver prestes a desencarnar, como a gente fala, né? A nossa alma vai estar impaciente, querendo ir embora. Querendo ir embora. Alçar, né? Voo para a imensidade. Agora, no homem, ao contrário, que concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais tenazes, ou seja, são mais resistentes. Lembra o que eu falei? Na pessoa que crê na vida após a morte, que vive uma encarnação trabalhando isso, o desligamento desse cordão é mais fácil, é mais leve. Agora, no homem que vive uma vida inteira preso na matéria, na riqueza, apegado, esses laços são mais resistentes. A separação é penosa, é dolorosa. E o despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e de ansiedade. E eu vou além, mesmo a gente que se preocupa bastante com esse tema, né? Eu não digo que a gente vai se perturbar, mas é muito difícil alguém desencarnar, passar para o outro lado de uma forma, desencarna, né? O espírito é desligado e já se vê
desperto, já se vê acordado no mundo espiritual e bora lá. É muito difícil. É muito difícil isso acontecer com alguém que habita a Terra. Acredito que poucos seres humanos, né, acontece isso. A maioria vai ter um incômodo, vamos dizer assim, né? Agora, aquela pessoa que é mais apegada, ela vai ficar cheia de perturbação e de ansiedade. Então, olha a importância da gente começar a trabalhar isso. Bom, aí aqui vem a prece. Eu vou deixar a prece para o final, tá? Eu vou ler algumas questões do Livro dos Espíritos. Questão... Oi, para quem tá chegando agora. Questão 154, no item, gente, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não é um medo que a gente tem, né? É dolorosa a separação da alma e do corpo? Eles respondem pra gente: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Aí Allan Kardec coloca uma notinha aqui, ó. Na morte natural, gente, é uma doença, tá? Um acidente. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos, aqui na verdade ele tá falando mais de doença, né? Idade. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Por isso, gente, se você teve aquele ente querido, né, que desencarnou por uma doença, que ele foi se apagando, ele nem viu que passou para o outro lado. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: rompidos os laços que a retinham, ela se desprende, a alma se desprende, né? Esses laços que a gente fala que é o cordão de prata. Eu vou ler a questão 157. São questões curtinhas. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente. Olha que interessante, né? Allan Kardec termina novamente. Porque a gente vem de lá, né? Eles respondem: muitas vezes a alma sente que se vão romper os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, ele já vê o futuro se desdobrar diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Uau! E eu vou ler a 159, são várias questões desse capítulo, gente, eu vou ler só essas, tá? Para quem se interessar, Livro dos Espíritos, capítulo Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Questão 159. Kardec pergunta:
Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta: depende. Se praticou o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento se sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. É o que a gente fala, né? Não é, Deus não castiga, Deus não pune. É a nossa própria consciência. Quando a gente se liberta do corpo, né? A gente fala, a nossa consciência expande. Então vem tudo aquilo que eu fiz de mal. Aí eu vou me culpando, eu vou me punindo. Aí quando eu vejo onde eu tô, no umbral. Né? A gente pode até lembrar do nosso lar, né? Do primeiro, que André Luiz passa alguns anos no nosso lar. Desculpa, no umbral. Então quem é ele se culpando, né? Por tudo que ele fez. Era um médico maravilhoso, competente, mas ele era, como a gente fala, né? Ele era como um fariseu. Eu vou até comentar isso aqui. Era um ótimo pai, um ótimo profissional, um ótimo marido, apesar de trair a mulher, né? Era um ótimo marido. Então as pessoas acham que, por conta disso, tá tudo bem, eu vou morrer e eu vou passar o resto da minha vida do lado de Deus, né? Que é essa ideia, ou fica no céu eternamente ou fica no inferno eternamente. Então eu vou ler as minhas considerações dessa questão. Então, por que a gente tem tanto medo desse nosso... Eu coloquei aqui o nosso grande momento, né? Que eu acho que a passagem... Eu sempre pergunto, né? Eu vou até perguntar aqui para vocês, o que vocês acham que é pior? Ó, uma pergunta para vocês. O que vocês acham pior? Desencarnar ou reencarnar? O que vocês acham que é pior para o espírito? Mesmo a gente estando aqui na Terra, né? Nós somos espíritos dentro de um corpo, né? De um envoltório carnal. O que é pior? Reencarnar ou desencarnar? Que eu chamei do nosso desencarne um grande momento. A Lu fala que pior é reencarnar. Reencarnar. Isso. Olha que legal, gente. Perfeito, porque a gente está aqui, a gente tem o véu do esquecimento. Reencarnar, isso. O processo de reencarnar é muito mais complexo, né, Cris? Extremamente. Então a gente está aqui, eu não sei quando que eu vou desencarnar, né? O que a gente sempre fala aqui, eu posso desencarnar hoje, eu posso desencarnar amanhã. Não sei. Né? Na verdade, eu posso até pensar assim, eu não sei o que me espera, não sei. Então eu vou vivendo conforme a música, né? Não sei. Agora o reencarnar, né, gente? Que a gente tá lá sabendo de tudo que a gente vai passar, sabendo de tudo que a gente fez, tudo que a gente vai ter que resgatar, as provas.
Misericórdia. Então, o próprio filme Nosso Lar, né, gente? O próprio filme Nosso Lar, o primeiro, tem aquele momento onde, eu não lembro o nome da personagem, ela vai reencarnar, então existe aquela comoção, existe aquela tristeza da família espiritual, né, gente? A gente fala, todo mundo lá do outro lado, todo mundo é família. Então tem aquele desespero, aquela tristeza, porque ela vai reencarnar, né? E se eu não me engano, ela não precisaria que ela ia reencarnar naquele momento, mas ela escolheu. Exato, Jair fala, o espírito pressente quando vai reencarnar. Então já começa o sofrimento, né? Então por que a gente tem tanto medo desse grande momento, que é o grande momento de voltar para o nosso lar verdadeiro, né? Porque para a gente não ter medo, como a gente conversou, eu tenho que ter uma fé inabalável na palavra completa, na vontade de Deus, né? Eu até comentei hoje com uma aluna, e a gente já falou isso no Evangelho, que o dia que a gente entender que a nossa vida não é nossa, esse corpo não é nosso, é de Deus. O nosso corpo, o nosso espírito, é Deus que comanda a gente. A nossa visão vai mudar. O nosso medo vai desaparecer. Porque, como ele fala, né, daqui das forças irem se extinguindo, né? Os laços. Gente, não é fácil, claro que não é fácil a pessoa estar num estado terminal, uma doença, né? Em estado terminal, desconfiando. Eu coloquei aqui desconfiando, gente, porque tudo pode acontecer. É o que a gente falou, Ju. Tudo pode acontecer, gente. Eu tenho certeza que tem gente que conhece pessoas que aconteceu isso. Eu posso estar no hospital, numa cama de hospital, à beira da morte, e acontecer alguma coisa, né? E, lógico, os médicos desacreditarem, olha, acabou realmente, né? E a pessoa renasce, né? Então, tudo estava levando para o desencarne da pessoa e não acontece. Então, por isso que eu coloquei desconfiar. A pessoa, não é fácil, a pessoa está naquele estado terminal, desconfiando, né, de que ela vai desencarnar, e ela fala assim, tô pronto, tô de mala pronta, pode me levar. Não é fácil, né? E o medo, esse medo basicamente é por quê? Porque a gente viveu uma vida inteira aprendendo o quê? Que a vida começa no útero e termina no túmulo. Não é isso? Que a gente passou uma vida inteira aprendendo? A gente começa no útero, terminou no túmulo, acabou. E aí a gente vai, com esse pensamento, a gente vai postergando a praticar o bem, a bondade, o amor, o perdão, né? A caridade. Por quê? Cléo, um beijo. Porque eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer, tudo vai acabar. Então pra que eu vou ficar me preocupando em perdoar aquele lá que me lascou? Né? Pra que eu vou sair aqui da minha Netflix pra ir entregar lanche, pra ir entregar... Imagina! Não, eu vou aproveitar minha vida.
Gente, todo mundo aqui vai desencarnar. Eu, você, teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, tua esposa. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Cada minuto que a gente tá aqui, cada minuto que passa, gente, cada minuto é um minuto a menos no mundo material. Então olha que forte isso, né? Cada minuto que passa é um minuto a menos aqui, na Terra. E ninguém sabe quanto tempo resta para cada um de nós aqui. Ninguém sabe, né? Agora, a grande pergunta é, como que eu tô vivendo? O sentido da vida é cada um ser e viver o Evangelho de Jesus. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo aprendendo, lógico, com os ensinamentos de Jesus. O sentido da vida é a gente ser e viver o Evangelho de Jesus. E a gente está morrendo. A gente está morrendo. Como eu falei, a cada minuto, lentamente, mas a gente está morrendo. Né? Se a gente olhar lá para trás, quantos anos já se passaram? Mesmo que eu tenha 20 anos, né? Que a pessoa tenha 20 anos, tá morrendo, vai olhar para trás, o tempo tá passando. Lentamente. A gente não percebe. E aí eu coloquei esse exemplo porque eu tenho certeza também, né? Que a gente conhece N casos assim. E assim vai ser com a gente, né? As pessoas partem, as pessoas desencarnam e deixam as panelas no fogão, as roupas no guarda-roupa, o relógio caro, o carro importado ou não, casas, mansões, tudo vai ficar. Inclusive, a gente vai deixar a família. A gente vai deixar a família, que logo, logo vai superar a nossa ausência e vai seguir. Então, olha a importância da gente ter isso na mente, de que a vida continua lá e aqui, para não ficar preso aqui, que é o que mais tem. E a gente não leva nada. A gente só vai levar o bem que a gente fez e também os arrependimentos das coisas boas que a gente poderia ter feito e o arrependimento das coisas ruins que a gente fez. Isso vai com a gente. Ah, vai. E a gente tem que... gente, como eu falei no início, né, do Evangelho, a gente tem que entender de uma vez por todas que a morte não é uma coisa feia. A morte não é uma coisa feia. A morte não é castigo, não é punição. Até eu coloquei aqui a passagem, né? A própria palavra diz, a passagem é o retorno para nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. O que Jesus fala? Há várias moradas na casa de meu Pai. E
Por que a gente vai voltar para o mundo espiritual? Porque a gente é espírito. A gente é espírito, a gente está aqui de passagem. A gente está aqui de passagem. E a passagem é rápida, né? A gente está encarnado aqui na Terra. E isso vai passar muito rápido. Então, enquanto dá tempo, né? Enquanto a gente tem esse minutos, dias, não sei, para frente, a gente tem que buscar o nosso melhoramento, né? Se desfazer dos sentimentos ruins, das atitudes ruins que a gente tem e buscar a evolução. E essa evolução, vou repetir, praticando em mim e no outro todos esses ensinamentos que a gente aprende de Jesus. Eu não posso guardar só para mim ou só para o meu filho, não. Para todo mundo, quem eu puder carregar comigo. E, para a gente terminar, começar a falar mais sobre o assunto da passagem, né? Até a palavra morte, para mim, ela já fica pesada, já não me cabe mais, né? Aqui em casa eu falo muito com os meus filhos, né? Sobre a passagem e conversar, gente, de uma forma natural. É claro que com os evangelhos, leituras, bons filmes, né? Onde a gente aprenda, bons vídeos que vai mostrando isso pra gente, começar a conversar. Se você puder ter livros, até me veio agora na mente o Vigiai e Orai, né? Para você ler um trecho por dia com o seu filho, com a sua família e discutir sobre o assunto de forma natural. A gente conversa muito aqui, né? Como você quer, o que você quer do seu corpo? Eu até outro dia estava conversando, não lembro com quem, que eu falo que eu quero ser cremada, né? Então a gente conversa muito sobre isso. Quero ser cremado, quero ser enterrado. Não, que mané enterrado, tem que ser cremado, né? Não tem mais essa de ficar embaixo da terra, tem que cremar. E aí eu falava, gente, por mim, pode pegar, faz um caixãozinho, bota meu corpo dentro, pode me cremar no quintal da casa da minha mãe, que é o lugar que a gente fala, né? Tem que jogar cinzas num lugar onde a gente foi feliz. Eu falo, joga lá na casa da minha mãe, tá tudo certo. Aí vem, né? Não, mas não pode. Não pode, porque se vem isso, você fazendo isso, é perigoso, sei lá, não pode. Eu falo, mas poxa vida, não fazem isso lá na Índia, né? Não leva o corpo lá pro meio do mar para queimar? Enfim, começar a levar esse assunto de uma forma natural e aceitando, né, que todo mundo vai. E é o que a gente fala, né? Como eu comentei, infelizmente muita gente desencarna e o espírito fica preso aqui na Terra. Seja preso nas coisas que ele possuía, nas riquezas, né? E a gente sabe que tem sim. Ficam presos na família, né? Que a gente sabe que atrapalha, né? Fica aquela vampirização. Então, quer dizer, o espírito não segue o caminho e a família também não segue, porque sente a energia, né? E
E como eu estava falando, gente, para a gente terminar, eu vou só para finalizar, eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, que a gente aprendeu também sobre a porta estreita, né? Não adianta a gente viver, como eu falei lá no início, uma vida, eu sou um bom pai, André Luiz, né? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu trabalho e de vez em quando eu ajudo, eu dou dinheiro ali. Mas a gente sabe que são atitudes externas, né? É o tal do lavar as mãos. Mas e o que está no coração? Deus sabe o que está no coração. Por isso que eu falo, a pessoa às vezes acha que vai desencarnar, e eu falo isso de mim também, viu, gente? Né? A pessoa acha que vai desencarnar, que vai para um lugar bonito e pem. Então é a gente começar a fazer essa autoanálise, né? Eu tenho ajudado, como eu conversei hoje com a Ju, do coração. Eu sinto no meu coração que eu quero ajudar, né? Me faz bem a caridade. Eu me ponho no lugar do outro. Eu vejo o outro sofrendo. A gente não vai resolver o problema do mundo, mas a gente pode ajudar, que a gente consiga ajudar uma pessoa por dia, né? Nem só no campo material, mas como a gente fala, uma palavra, um abraço, uma atenção, um conselho. E aí a gente vai garantindo que a nossa passagem seja de menos perturbação, menos ansiedade, menos desequilíbrio, né? E pra gente finalizar, eu vou ler a questão 165, que fala assim, não vou ler ela inteira, tá? Porque a resposta ela é muito longa, mas Allan Kardec fala assim: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Quando passar para o outro lado? Resposta: influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Acha-se como que aturdida no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar, e se dissipa a espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. E por aí vai. Eu não vou ler ela inteira porque ela é muito, muito longa. E ele fala, a duração da perturbação que se segue da morte, ela é variável de pessoa para pessoa. Pode ser de algumas horas, como pode ser de vários meses e até muitos anos. É menos longa naqueles que desde a vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, pois esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Vou parar por aqui. E eu vou ler a prece, o exemplo da prece que Allan Kardec coloca aqui pra gente. Presta bastante atenção na prece, porque a prece é linda, gente. Na previsão da morte próxima. Aí a gente finaliza. Meu Deus, eu creio em vós e na vossa bondade infinita. Por isso, não posso crer que destes ao homem a inteligência para vos conhecer
e a aspiração do futuro a fim de eu mergulhar no nada. Creio que meu corpo não é senão o envoltório perecível da minha alma e que quando tiver cessado de viver, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se partirem os laços que unem minha alma ao meu corpo e logo vou ter de prestar contas do emprego da vida que deixo. Vou suportar as consequências do bem e do mal que fiz. Lá não há mais ilusão, nem mais subterfúgio possível. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens da terra, honrarias, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho. Tudo o que se prende ao corpo, enfim, vai ficar nesse mundo. A menor parcela não me seguirá, e nada de tudo isso me será o menor socorro no mundo dos espíritos. Não levarei comigo senão o que se prende à minha alma, quer dizer, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça e serei julgado com tanto mais severidade quanto minha posição sobre a terra, que me tenha dado mais ocasião de fazer o bem que não fiz. Ou seja, faça o bem. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós, dignai-vos estender sobre mim a vossa indulgência. Se vos apraz prolongar a minha existência, que o resto seja empregado em reparar tanto quanto estiver em mim o mal que pude fazer. Se a minha hora soou para sempre, carrego o pensamento consolador que me será permitido me redimir por novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade sem imperfeição, que é o quinhão do justo por excelência, sei que a esperança não me está interditada para sempre e que com o trabalho atingirei o objetivo, mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e o meu anjo guardião estarão lá perto de mim para me receberem. Dentro em pouco os verei como eles me veem. Olha que lindo. Sei que encontrarei aqueles que amei sobre a terra, se o tiver merecido, e que aqueles que aqui deixo virão me reencontrar para estarmos um dia reunidos para sempre e que até lá poderei vir visitá-los. Sei também que vou reencontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles me perdoar pelo que têm a me censurar, meu orgulho, a minha dureza, as minhas injustiças, e não me cobrir de vergonha pela sua presença. Perdoo aos que me fizeram ou quiseram mal sobre a terra. Não carrego nenhum ódio contra eles e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dai-me a força de deixar sem pesar as alegrias grosseiras desse mundo, que não são nada perto das alegrias puras do mundo em que vou entrar. Nele, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Só o culpado sofre, mas lhe resta a esperança. E para terminar, bons espíritos, e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falhar neste momento supremo. Fazei luzir aos meus olhos a luz divina, a fim de reanimar a minha fé, se ela vier a se abalar. Fecha os seus olhos. Sente o seu anjo guardião do seu lado te abraçando. Nesse momento, eu tenho certeza que é isso que está acontecendo agora. Sente a presença do seu ente querido
do seu lado, te agradecendo por esse momento, agradecendo pela sua energia, pela sua vibração, pelo seu amor. Que nosso Pai maior, que nosso Pai celestial nos dê sabedoria para enfrentar tudo que a gente vai enfrentar, que não nos falte o amor ao próximo, não nos falte o perdão, não nos falte a fé na vida futura. Que no momento da nossa passagem a gente encontre todos aqueles que já partiram antes de nós e que a gente entenda que a paz começa de dentro de mim e é com ela que eu vou retornar para o plano espiritual. Mas eu preciso fazer o meu melhor aqui, enquanto eu estou no mundo terreno, enquanto eu tenho tempo. Que o meu anjo guardião possa me intuir, possa me guiar. Também durante o sono. E que o medo da morte, que não existe, se dissipe a cada dia. E que eu tenha sempre a certeza de que ninguém vai se separar de mim. Porque a morte não existe. Agradecemos a espiritualidade que participou desse evangelho, nossos amigos, irmãos desencarnados que ficaram com a gente. Agradecemos a Deus, a Jesus, ao nosso mentor, a equipe espiritual, a egrégora espiritual que fluidificou as nossas águas. Aplicou os passes. Realizou curas, tenho certeza. Trouxe a paz e o amor para o nosso lar. E que a gente possa levar para todos esse amor. Finalizamos mais um evangelho de amor ao próximo, dizendo graças a Deus, que assim seja. Exatamente. O Jair fala, sempre teremos alguém esperando por nós. Sempre, sempre, sempre. A gente não reencarnou sozinho e a gente não vai voltar para o plano espiritual sozinho. Tenham certeza disso. Não se prendam a nada. Tenham uma semana abençoada, gente, iluminada. Pratiquem, sejam o evangelho vivo de Jesus. Tá bom? Amo vocês profundamente. Semana que vem a gente tá junto. Compartilhem o nosso evangelho, gente. Uma semana linda para todos e a gente se vê. Tamo junto. Uma semana linda.